Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, mostrando a sabedoria de Jesus de chamar essa parábola de semeador, porque meu pai era agricultor e ele nos levava para o roçado, a gente pequeno ainda, para semear as covas do feijão, do arroz, da fava, do algodão. E nós tínhamos, naquela época, muito pequenos, mas ele ensinava a gente a contar. Era uma forma de a gente saber qual era a semente que tinha que jogar 4 grãos, qual era a espécie que tinha que jogar 2, a fava eram 2, o feijão já eram 3 ou 4, o milho podia ser até 5 grãos, mas aquilo tudo era em cima da semente. Então veja como Jesus foi profundo nessa colocação. E na hora de semear essa semente, Jesus tinha uma preocupação que a semente fosse aproveitada e que tivesse cuidado, porque ao você semear alguma coisa, porque a semente germina e dá vida, ao você semear alguma coisa, você tem que ter o cuidado de manter a integridade dessa semente. Por isso que ele diz assim, que ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Quer dizer, não deixe a sua semente cair à beira do caminho. Por quê? Porque ele já coloca, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Ou seja, você tem que ter uma terra sem pedra ao semear, porque você tem 4 tipos de situações que podem acontecer quando você lança uma semente. Que ela caia na beira do caminho, que ela caia num terreno que não tenha muita terra e mais pedra. Ninguém semeia, ninguém planta em pedra, que não dá nada, eu sei disso. Vi muito meu pai falar disso. E outra parte que caiu entre os espinhos, porque os espinhos eles sufocam a planta quando germina e ela morre. Então observe como Jesus foi magnânimo. Não deixe que caia na beira do caminho, não deixe que caia em terreno pedregoso, nem entre os espinhos. Porque a sua semente, porque a semente está na origem de tudo, porque o Bereshit ou o Gênesis 1:29 já se fala disso, da necessidade da semente para a saúde, para a vida, para a alimentação, que Jesus pegou exatamente desse ponto do semeador. Então, a semente da vida, o espermatozoide é uma semente. Você não vai desperdiçar aquilo que pode ser vida. Então há um significado muito cuidadoso, muito seguro e muito profundo dessa parábola de Jesus, que é a primeira. E por último, ele diz que os espinhos cresceram e abafaram, mas finalmente a última parte caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Isso aqui é quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus foi muito, eu diria, sucinto, mas ao mesmo tempo ele foi profundérrimo. Porque para quem não entender a preocupação de Jesus com essa parábola, vai pensar que ele está falando realmente de agricultura. E não é, ele não está falando de semente de lavoura. Ele está usando uma metáfora belíssima, por isso que é a primeira e a mais profunda, que ele começa da origem. Como era a primeira parábola, ele utilizou aquilo que existe no primeiro livro da Torá, que Jesus era judeu. E o povo conhecia semente, o Zoré, Zera, que o grego aproveitou, graças a Deus, não perdeu, não permitiu que se perdesse, pelo menos essa parte que é tão importante, de se trabalhar com a origem da vida, das coisas. Imagine se a gente está falando de uma forma ainda muito literal. Nós não entramos ainda no âmago dessa parábola. Ele diz que a primeira parte, aquela parábola, que aquela pessoa que
que semeia na beira do caminho, que a árvore vem e come, é semelhante àqueles que escutam a semente da mensagem de Deus e não a entendem. Por quê? Porque vem o opositor, vem os espíritos obsessores ou inferiores, ou vem o Satanás, como muitos irmãos protestantes e católicos falam, mas vem o nosso lado interior negativo que não aproveita a maravilha dos ensinamentos do Evangelho e afasta do nosso coração e da nossa mente. Então, segundo Jesus, nesse foi semeado à beira do caminho. A gente conhece pessoas no nosso grupo, nas nossas casas espíritas, que assistem uma palestra, se emociona, chora, é tocado, mas quando sai do centro, quando sai da igreja, quando sai do culto, quando sai da missa, que está todo contrito, esquece tudo o que aconteceu ali. Então é o que Jesus está falando com relação à semente que caiu na beira do campo, na beira do caminho. E a segunda parte, que cai em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, não tendo raízes para se fixar, secou, a planta secou. E essa é aquele que escuta a mensagem de Deus, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É o de pouca duração. É aquela que quer Deus, que quer a palavra de Deus, como seu refúgio perfeito para resolver todos os seus problemas. Quando vem a angústia, quando vem a perseguição, por causa do compromisso assumido por Jesus, assumido com o Evangelho, assumido com a sua, ele abandona, ele desiste, porque ele quer que a mensagem de Deus seja para ele uma proteção, não uma forma de sublimar as dificuldades que com certeza todos nós temos. Então é preciso que tenhamos essa consciência e observemos aqueles que estão ao nosso redor, que aquele que vive com o trabalho de Jesus, com a causa do Evangelho, passa muitas dificuldades. Olhemos os exemplos de Paulo de Tarso, olhemos o exemplo do próprio Jesus, que veio trazer um conceito novo, de Estevão e de todos os discípulos que, na verdade, foram grandes mártires, deram a própria vida pela causa do Evangelho. Então nós vamos aprofundar isso mais na terceira e última parte do nosso programa. Mas não sai daí, que no minuto nós estaremos de volta. Até já. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.